sem filtros. O que é o dízimo? Qual o seu conceito? A religião te roubou? Uma pergunta. Então nós vamos aprofundar muito nesse conceito físico e espiritual. Acompanha porque está imperdível. Qual que é o tema do nosso estudo bíblico? Princípio do dízimo e a consagração ao sagrado. O conceito de dízimo, literalmente o dízimo no hebraico, ele é ma'aser, né? Então seria a 10ª parte. É amplamente debatido tanto em meios religiosos quanto acadêmicos. Mais do que uma prática ritual ou comunitária, o ma'aser, ou o dízimo, ele remonta a um princípio bíblico e espiritual que atravessa toda a Escritura. Em consciência de que o homem é apenas usufrutuário da criação, enquanto o Criador é o verdadeiro dono de todas as coisas. Esse fundamento se estabelece já no Éden, quando o Eterno delimita aquilo que pertence ao homem e aquilo que deve permanecer consagrado a ele. Posteriormente, esse princípio se manifesta nas primeiras ofertas apresentadas, como, por exemplo, a oferta de Caim e Abel, sendo sistematizados nos diversos tipos de korbanot, ou sacrifícios, né, como você conhece, lá em Sefer Vaikra, no livro do Levítico. Então, qual que é o princípio do dízimo, do maaser, das ofertas? Não é? Deus como o Criador e dono de tudo. Então, a Torá ela abre com a seguinte afirmação: o Eterno é o Criador absoluto. No princípio criou Deus todas as coisas, os céus e a terra. Então, Bereshit bara Elohim, et hashamayim ve'et haaretz. A criação estabelece uma relação de posse e autoridade. Não é? O homem, então, ele não é criador, ele é uma criatura, não é dono, ele é um administrador. Essa dinâmica fica evidente no episódio do Éden, quando a Kadosh Baruch Hu, na descrição do Bereshit 2, diz assim, e tomou Adonai Elohim, o homem, e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou Adonai Elohim ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Aqui o princípio do consagrado se estabelece. E que princípio é esse? O homem podia usufruir de tudo, mas uma parte estava reservada exclusivamente para o Eterno. Essa porção intocável é um símbolo de reconhecimento de que nem tudo nos pertence, mesmo quando está ao nosso alcance. Óbvio que eu não estou propondo aqui para vocês que a árvore do conhecimento do bem e do mal era o dízimo para Deus. Não é isso que eu estou apresentando. O que eu estou apresentando para vocês é um princípio de limite pré-estabelecido, mesmo que esteja ao nosso alcance. Então, o homem no jardim, ele tinha acesso a todas as árvores, e é muito importante que você entenda o seguinte princípio. A Kadosh Baruch Hu, o santo bendito seja ele, criou todas as coisas, plantou o jardim e tomou o homem como um mordomo e administrador dessa criação. O homem não é dono da criação, ele é um administrador. E a Kadosh Baruch Hu, então, coloca um limite para o homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis. Então, nós vemos um princípio de usufruto do jardim e limitação do usufruto, ou seja, você pode utilizar até aqui, daqui por diante você não tem permissão de utilização. E aí, então, isso é um princípio estabelecido. E agora nós vamos para as primeiras ofertas, não é? As primeiras ofertas, que é a oferta de Caim e de Abel. A primeira narrativa bíblica sobre oferta mostra que nem toda entrega é aceita pelo Criador. E aqui, então, nós vemos os filhos de Adão, não é? Caim e Abel, e já um princípio de entrega e devoção a Kadosh Baruch Hu. O texto vai dizer que Abel era pastor de ovelhas e Caim era lavrador da terra. Obviamente que o fruto do seu trabalho para Abel é o rebanho e o fruto do seu trabalho para Caim é a colheita da terra. E ambos, então, vão fazer uma oferta, né? Vão dedicar parte disso, dessa colheita, a Kadosh Baruch Hu. E o que você precisa entender é que esse tipo de oferta, esse tipo de contribuição,
é você separar uma parte daquilo que você possui e entregar como um voto, como uma oferta, como uma concessão voluntária à espiritualidade. E é isso que eles estão fazendo, que a maior parte das pessoas às vezes nem para analisar, é que Abel, ele colocou a primogenitura das suas ovelhas sobre o altar para ser consumido no fogo, né? Para virar cinzas. E Caim também colocou da primícia da sua colheita, de uma parte da sua colheita, para ser consumido no fogo. O ponto é que a oferta de Abel foi aceita e a de Caim não foi aceita. E aqui então nós entendemos um princípio. Qual é o princípio que nós entendemos? Que não é simplesmente entregar, não é? A Kadosh Baruch Hu não está olhando somente a questão da entrega, ele está olhando a intenção por trás da entrega. E uma coisa que muitas vezes as pessoas não entendem é que Abel não levou uma ovelha como as pessoas veem nos filmes. Você vê que da primogenitura das suas ovelhas. E o que seria isso? Todas as ovelhas fêmeas que ele tinha, a primeira cria é a primogenitura. Então, por exemplo, se ele tivesse 1.000 ovelhas fêmeas, a primeira cria de cada uma dessas 1.000 ovelhas é primogenitura. Conseguiu compreender? Então, se ele tivesse 100 ovelhas fêmeas, a primogenitura é a primeira cria. Se ele tivesse 1.000, a primogenitura são as 1.000 primeiras crias de cada uma das ovelhas. Esse é o conceito de primogenitura. Então, nós não sabemos quantificar, porque o texto não deixa claro, mas sabemos que é uma quantidade de acordo com o que ele possui. Então, se ele tivesse 100 ovelhas, as 100 primeiras crias de cada uma das ovelhas, né? Então, a primeira cria da primeira ovelha, a primeira cria da segunda ovelha, e assim sucessivamente, é primogenitura. Obviamente que quando é macho, a fêmea não conta como primogenitura. E ele entregou isso no altar. Consequentemente, Abel, quando faz isso, ele está demonstrando um princípio espiritual que é muito anterior à entrega da Torá, que vai especificar a primogenitura como pertencendo a Kadosh Baruch Hu. E nós vemos que Caim faz o mesmo. Ele leva parte da sua colheita, mas quando é entregue, existe uma diferença na intenção. Então, a entrega que Abel faz é aceita e a entrega que Caim faz não é aceita. Então aqui o conceito não é somente entregar, mas o coração da pessoa que está entregando. E eu vou explicar isso com mais profundidade para vocês entenderem um pouquinho mais para frente. Então, esse princípio das ofertas se desenvolveu em Israel no sistema sacrificial. A Torá detalha diferentes tipos de sacrifício, korbanot, e cada um com um significado específico, mas todos com a mesma base, a consagração de algo precioso ao Eterno. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando algum de vós oferecer oferta, korban, né, aproximação, a Hashem, trareis a vossa oferta de gado ou de rebanho. Então, é assim que funciona no Beit HaMikdash. E aqui nós temos 3 tipos especificamente de oferta. Óbvio que isso pode se desdobrar em outras, mas só para resumir, para todos terem entendimento, que você tem o olá, que é conhecido como o holocausto, que é aquilo que sobe, olá quer dizer isso, então totalmente queimado, simbolizando a entrega absoluta. Nós temos a oferta de manjares, que é o minhá, feita de cereais, representando o fruto do trabalho humano, e essa foi a oferta de Caim, não é? E nós temos a oferta pacífica, que é o shlamim, que parte é entregue a Deus, parte ao sacerdote, parte ao ofertante, celebrando a comunhão. Então, são princípios de oferta que nós encontramos no Sefer Vaikra ou no livro de Levítico. O relato de Abel ecoa aqui. Ele ofereceu a primogenitura, né, o Bechorot, ou seja, os primogênitos, e o Helev, a gordura. Exatamente os elementos que mais tarde seriam exigidos na Torá como símbolo de uma entrega total. Então, quais são as considerações iniciais que nós vamos apresentar aqui para vocês? O estudo, até este ponto, mostra que o maaser, o dízimo, não surge isolado ou arbitrário. Ele é uma expressão mais estruturada de um princípio espiritual que atravessa toda a Escritura. Ponto 1. O Criador é o dono de tudo. Ponto 2. Sempre existe uma porção consagrada que não deve ser apropriada pelo homem.
Ponto 3. A aceitação de uma oferta não depende da quantidade, mas da qualidade, da primícia e da intenção. Assim, antes mesmo da Torá ordenar dízimos em Levítico ou Deuteronômio, a consciência da separação entre o que é profano e o que é sagrado já estava estabelecido na relação do homem com o Eterno. E o que só para você entender, o que é o profano e o sagrado? O profano é o que é comum. Então, por exemplo, tudo aquilo do rebanho que eu uso e destino para fins comuns, isso é conhecido como profano, secular. Seria talvez uma melhor tradução para vocês entenderem. E tudo que eu dedico ao sagrado, isso então é conhecido como de santidade. Então, eu separo o que é santo do que é profano, ou seja, do que é secular. Então, eu tinha um rebanho e todo aquele rebanho ele é secular. Mas a primogenitura que eu levava como oferta, aquilo então era sagrado. Então, o primogênito era sagrado, separado, em meio àquilo que era secular ou comum. Então, o dízimo, o macer agora especificamente, nos patriarcas Avraham, Melquisedeque e Yaakov, né? Então, vamos analisar um pouquinho a respeito disso. Após estabelecer o princípio da separação do sagrado no Éden e nas primeiras ofertas, a Escritura apresenta os patriarcas como protagonistas de experiências espirituais que consolidam o conceito do macer ou do dízimo. Então, o dízimo nesse estágio parece como a expressão da consciência de gratidão e dependência, não como mandamento ritual formal. É uma prática voluntária, mas profundamente espiritual, que se tornaria memorial, eterno, na relação entre o homem e o Criador. Então, qual que é o princípio aqui do macer estabelecido? Ele é um memorial eterno. E eu vou te explicar a importância que tem essa questão só para vocês entenderem. Então, Avraham e Melquisedeque, o dízimo como reconhecimento. O primeiro registro explícito do dízimo natural ocorre quando Avraham, após a sua vitória sobre os reis que haviam levado Ló cativo, e o texto afirma o seguinte: e Melquisedeque, ou Malquitzedek, né, rei de justiça, ou rei justo, que era rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote, ou Cohen, né, do Deus Altíssimo. É o Elion no hebraico está escrito. E abençoou e disse: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, aí vírgula, o possuidor, preste atenção nesse conceito porque isso é importante, o possuidor dos céus e da terra. Você entende que isso aqui está fazendo uma direta referência ao Gênesis capítulo 1, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, em princípio criou Deus os céus e a terra. Então, El Elion, apresentado aqui por Melquisedeque, é o legítimo possuidor de tudo. E isso está sendo, então, demonstrado que quando diz assim, e entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e aí deu-lhe Abrão o dízimo de tudo, Maser Mikol. E aqui a gente, então, entende a relação de Abraão, porquê desse ato, e a relação de Melquisedeque e o porquê desse ato. Aqui nós temos dois pontos que se destacam que você precisa entender. Avraham, ou Avram, aqui ainda, né? Não entrega o dízimo a qualquer pessoa, mas a um verdadeiro representante do Deus Altíssimo. Um sacerdote com autoridade espiritual para abençoá-lo. O dízimo é apresentado como? De tudo. Não apenas no despojo imediato da batalha, compreende? Então o entendimento é que Avraham vinha acumulando o dízimo até o momento oportuno de entregá-lo a quem tinha legitimidade espiritual. E aqui então nós abrimos um parêntese para uma reflexão. O maaser, ele pode ser acumulado em um período, não é? Então você pode acumular o maaser, no caso de Avraham, ele acumulou o maaser de tudo que ele foi recebendo, de tudo que a Kadosh Baruch Hu entregou na sua mão, e quando ele encontra o representante, não é, do Deus Altíssimo, então ele faz ali a santificação de tudo que ele tem. Então ele vai separando aquilo que é sagrado daquilo que é
comum. Ele vai separando aquilo que é sagrado daquilo que é secular. E aquilo que é sagrado, então, é destinado a causas espirituais ou à espiritualidade, no caso representado por Melquisedeque, o rei de Salém. E aqui, então, um outro ponto que é extremamente importante. O dízimo, ele faz com que a pessoa seja abençoada quando ele é entregue por um legítimo ou para um legítimo representante do Deus Altíssimo. E eu vou explicar isso para vocês um pouquinho mais para frente. Então, o ato de Avraham inaugura um princípio. O dízimo é uma declaração espiritual pública de que a vitória, o sucesso, a riqueza não vem do esforço humano apenas, mas da mão do Criador. E aqui, então, esse princípio ele se repete de forma ainda mais clara quando Yaakov, neto de Abraão, após a visão de Betel, ele faz um voto. Mas antes de eu falar a respeito desse voto, eu quero que vocês entendam o seguinte. Quando Avraham foi chamado, ainda sendo Avram, né, ou Abrão, ele sai de Ur, dos caldeus, e em rumo à terra prometida. Então, nessa jornada, nessa caminhada, todas as suas conquistas, ele atribui o mérito não a si próprio, mas à bênção de Akadosh Baruch Hu, que o chamou, o vocacionou para essa jornada de fé e uma jornada grandemente espiritual. E aqui, então, vamos analisar um pouquinho a respeito de Yaakov, né? E fez Jacó um voto dizendo: se Deus estiver comigo, me guardar nessa viagem que eu faço, me der pão para comer, roupa para vestir, e eu em paz retornar à casa do meu pai, então Hashem será o meu Deus, e a pedra que eu tenho posto por coluna será a casa de Deus, Beit El, por isso que é traduzido como Betel na sua Bíblia. E de tudo que me deres, certamente te darei o maaser, ou seja, a sereino. Então, darei o dízimo de tudo. E aqui, então, nós vemos que Yaakov vincula o dízimo a um memorial eterno. A pedra que ele ergueu torna-se testemunha daquela aliança, e o dízimo aqui não é mera obrigação, mas um ato profético de fé. Ele promete que, quando for abençoado, separará uma parte de tudo como consagração ao Deus de Avraham e ao Deus de Yitzhak. E aqui é importante, então, você entender, não é, que o que está acontecendo aqui é a quem você atribui como responsável pela sua prosperidade, pelo seu crescimento, pelo seu vigor, pela sua saúde, pela sua família. Tem pessoas, e eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Tem pessoas que ela faz o seguinte propósito: se eu recebesse, né, uma grande quantia de dinheiro, eu destinaria uma parte desse dinheiro para comprar uma casa para minha mãe, por exemplo, não é? Então, ou para melhorar a condição de vida de um parente, ou para ajudar financeiramente outras pessoas. Tem pessoas que, às vezes, têm essa intenção e esse desejo no coração. E isso não é uma coisa ruim, não estou dizendo que é uma coisa ruim. Mas você entende que quando a pessoa age dessa forma, o que ela está fazendo? Ela está pegando algo que é secular e ela está com um desejo no coração de que quando ela realize esse propósito, não é? Ela destine parte desse dinheiro para mudar a situação ou a realidade de outras pessoas. Porém, e aqui é o conceito, isso continua sendo secular. Por quê? Em nada disso você vê elevação de faíscas de santidade. Então, por exemplo, né? A pessoa fala assim: eu recebi 1 milhão. Desse 1 milhão, eu peguei 300 mil reais e comprei um apartamento e doei para uma pessoa que não tinha onde morar. Isso é um ato muito nobre, não é, Mike? É um ato muito excelente. Porém, entenda, esse ato nobre e esse ato muito excelente, eu não estou dizendo que é errado fazer isso, ele não vai trazer faíscas de santidade. Ele não vai espiritualizar, porque você não vê nada de espiritualidade nesse ato, a não ser um ato comum, não é? Assim como, por exemplo, um pai que tem boas condições e o filho vai casar e você tem condições de dar casa para o seu filho, você vai dar uma casa para o seu filho. Mas isso não traz faíscas de santidade. Assim como Abraão, quando foi antes de morrer, ele deu a sua herança para o seu filho, Isaac, não é? Isso é uma coisa comum, mas não traz faíscas de santidade. No caso, quando você pega uma parte
e dedica ao que é sagrado, aí a história é diferente. Por quê? Porque quando você dedica ao que é sagrado, você começa a construir um legado físico e espiritual. Então, para você entender, quando eu destino meu recurso, meu ganho, meu sustento, meu dinheiro para as coisas que são seculares, aquilo vai fazer com que eu viva, com que eu me realize, com que eu tenha uma boa vida. Mas quando eu morrer, qual é o mérito que aquilo me acompanha? Não é? Mérito nenhum. Agora, quando eu pego uma parte daquilo que é comum e eu destino para o que é sagrado tem continuidade. Então, ainda que eu morra, ainda que a pessoa morra, aquilo que ela dedicou ao que é sagrado continua agindo no mundo físico, mesmo após a partida dessa pessoa. E isso nós chamamos de legado espiritual. Eu vou dar o exemplo e agora você vai compreender. O que Abraão fez quando ele dedicou parte da sua vida ao chamado que o Eterno tinha para com ele, a obediência ao chamado, o que ele fez? Ele criou um legado. E esse legado criado por Abraão fez com que Abraão se tornasse o pai do monoteísmo. Esse legado construído por Abraão fez com que o mundo conhecesse o Deus de Abraão, que foi transmitido a Isaac e foi transmitido a Jacó. E agora, quando Jacó, ou Yaakov, está fazendo um voto com o Deus Altíssimo, dizendo, se Deus me guardar na viagem que eu faço, me der pão, me der vestes, e em paz eu tornar para a casa dos meus pais, então ele vai ser o meu Deus, e de tudo que eu receber, eu vou consagrar para a espiritualidade, para o que é santo, para o que é sagrado. E entenda que Deus ele recebe o voto de Jacó. No próximo slide eu vou mostrar para vocês o texto de Bereshit 31, 10 ao 13, que diz assim, ó, e aconteceu que ao tempo em que o rebanho concebia, levantei os meus olhos e vi em sonho, e eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonho, Jacó, e eu disse, eis-me aqui. E ele disse, levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem um rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque eu vejo o que Labão te faz, e eu sou o Deus de Betel, lá onde você fez o voto, que tens ungido uma coluna e onde me fizeste um voto. Levanta agora, sai desta terra e volta à terra da tua parentela. Você percebe que Deus envia um mensageiro dizendo assim, ó, presta atenção, eu vou te abençoar, eu vou multiplicar, eu vou fazer você crescer, porque você fez um voto comigo lá atrás de consagrar parte dessa bênção que você vai receber, dessa prosperidade, para causas que são espirituais. É óbvio que esse dízimo que Jacó está separando aqui, ele seria entregue para causas espirituais. Não é? A Torá aqui não vai descrever, não vai dar os detalhes, mas ela deixa claro que ele fez o voto e que ele foi cobrado depois desse voto e foi prosperado por causa desse voto. Então nós vemos aqui que o conceito do macer, o conceito do dízimo, ele é aplicado ao que é sagrado e ao que é espiritual. E eu costumo usar esse exemplo aqui muitas vezes na nossa congregação. Se eu usar toda a minha energia para produzir, para gerar, para trabalhar, para ter recursos, esses recursos vão ser utilizados somente aqui na minha vida, enquanto eu estiver aqui, você e todos nós. Não é? Eu recentemente estava lendo uma reportagem a respeito da fortuna do Silvio Santos, que estava sendo dividido entre a família, e aí fica a seguinte pergunta, né? No caso dele, um maravilhoso apresentador, construiu um império da mídia e da telecomunicação. Mas eu pergunto, quando ele morre, o quanto desse império vai com ele? Nada. Vai ficar para a família como um legado. Agora, de tudo isso que veio às mãos dele, se ele dedicou parte desse recurso, por exemplo, para uma editora que publicaria livros sagrados, se ele dedicou parte desse recurso para ajudar casas de oração e de estudo da Torá, se ele dedicou, por exemplo, vou dar um exemplo para você entender, supondo que ele usou parte desse recurso e construiu uma maravilhosa sinagoga, criou toda uma estrutura e patrocinou isso, e hoje, mesmo ele morto, essa sinagoga continua sendo utilizada para estudo de Torá, para propagação da verdade, para ensino das coisas que são sagradas. Entende? Isso é legado. E esse legado acompanha a pessoa. Esse é o legado de Abraão. Abraão viveu há
aproximadamente 4.000 anos atrás, mas o legado de Abraão continua sendo perpetuado até os dias de hoje pelo povo judeu, pelo povo muçulmano e pelo povo cristão. O legado de Abraão continua, porque Abraão separou parte da sua vida de tudo que possuía e ele entregou ao que era sagrado. E isso continua reverberando até os dias de hoje. Nós estamos falando de quase 4.000 anos desde a história de Abraão até os dias de hoje. Então, quando nós entendemos esse princípio, a questão do dízimo, ela deixa de ser uma discussão simples e passa a ser um ato de reconhecimento da bondade divina, da providência divina e um senso de justiça e pertencimento. Quando eu, por exemplo, e contando um pouquinho para vocês a respeito da minha história, não é? Eu sou formado em administração, eu tenho MBA numa das melhores universidades aqui de São Paulo, em gestão. Eu trabalhei no mercado financeiro durante um bom tempo da minha vida e eu recebi um chamado para me dedicar a causas espirituais, não é? E quando eu recebi esse chamado, eu conciliei esse chamado com o meu trabalho secular, com os meus negócios, com os empreendimentos que até então eu tinha. Agora, entenda, seria muito cômodo para mim continuar no meu chamado secular, trabalhando no segmento financeiro, onde eu sempre trabalhei. Eu tinha, né, no segmento financeiro um bom cargo, um bom salário, um bom padrão de vida, não é? Tinha uma estrutura muito boa. E era muito confortável para mim continuar naquele comodismo que até então eu estava. Porque quando eu começo a me dedicar para o que é sagrado, eu não faço isso por questão financeira. Eu faço isso por um chamado voluntário. Tanto é que nunca tivemos nem pretensão de ganharmos financeiramente para ensinar, para discipular, para admoestar as pessoas no caminho da Sagrada Torá. E isso faz com que eu comece a construir o quê? Um legado espiritual. Porque o que eu estou construindo não vai terminar com a minha vida, não é? Dia da manhã, quando eu não estiver mais aqui, não é? Que seja muito distante, com mais de 120 anos, assim espero, mas o legado daquilo que eu estou construindo continua. O legado do que eu estou construindo continua com meus filhos, com os meus discípulos e com todos vocês que estão sendo instruídos no caminho da verdade. Esse é o grande desafio, equilibrarmos o secular, o comum, o profano, com aquilo que é sagrado. Agora, é óbvio que existem pessoas que, em um dado momento da vida, vão receber um chamado para se dedicar muito mais ao que é sagrado. E aí você vai ter líderes religiosos, líderes espirituais, que vão se dedicar intensamente ao que é sagrado, né? E às coisas que estão envolvidas com a santidade. Como hoje nós temos já há 10 anos trabalhado nessa maravilhosa organização religiosa, a Congregação Israelita Beit Shalom, uma casa que serve, não é, para transformar famílias, para transformar legado, para unir propósitos e trazer as pessoas de volta às raízes da nossa fé, que é uma fé embasada nos princípios morais e sagrados da Escritura, com o testemunho em Yeshua como o Mashiach prometido ao povo de Israel. E óbvio que nós estamos aqui, obviamente, não é? No vigor do nosso chamado, trabalhando para que o mundo se torne um lugar cada vez melhor. Então, cada doação, cada recurso disponibilizado, não só pelas pessoas que participam física e presencialmente aqui da Congregação Israelita Beit Shalom, mas de todos vocês que têm contribuído e entendido a importância desse trabalho. Imagina se, por exemplo, né, eu tivesse continuado focado no trabalho secular e só me dedicando ao secular e não tivesse, talvez, né, iniciado esse maravilhoso projeto, essa dedicação voluntária que eu tenho tido aqui na Congregação Israelita Beit Shalom, não tivéssemos, por exemplo, ido para as redes sociais, trazer estudos, não tivéssemos desenvolvido o curso Judaísmo Messiânico na Prática, que tem mudado e impactado a vida de tantas pessoas. Não é? Eu continuaria vivendo a minha vida simples e as pessoas que aqui estão, mas talvez
né, esse impacto grandioso que nós estamos causando agora, e eu sei que será muito maior no tempo futuro, porque o que nós começamos agora, ele vai continuar com a sua vida e com as vidas das pessoas que estão sendo alcançadas e com as próximas gerações. Não é? Então, esse é um trabalho extremamente importante. E caso você deseje, entenda, tudo isso que eu trouxe para vocês aqui, eu só estou na introdução, esse propósito, esse legado, e deseje apoiar esse maravilhoso trabalho com o seu maaser, não é? Com uma oferta voluntária. Todo recurso que vem para a Congregação Israelita Beit Shalom, ele vai ser destinado, reinvestido, para que esse trabalho e esse projeto possa crescer. Hoje nós temos uma unidade aqui em São Paulo, mas por que não extensões em outras regiões? Por que não núcleos de estudo em outras regiões? Agora, é óbvio que toda essa estrutura necessita do quê? Necessita de pessoas voluntariosas, como eu e a equipe que nós temos aqui, para fazer esse maravilhoso trabalho, mas de pessoas que possam também apoiar, não é? Financeiramente, com a sua contribuição, com o seu maaser, com o seu dízimo, com a sua oferta, para que a gente possa ter cada vez mais a estrutura. Mas, obviamente, que você só vai fazer uma contribuição, você só vai fazer essa consagração se a Kadosh Baruch Hu tocar no seu coração e fazer você entender que você faz parte, não é, desse projeto. Assim como ele direcionou Abraão para que fizesse ali esse compromisso, direcionou Jacó para que fizesse esse compromisso, e todos os grandes homens da Bíblia que tinham o coração voltado para o que é sagrado e o que é espiritual. Nós vemos o exemplo do rei Davi, que ao longo da sua vida tinha um único intento: construir uma casa de santidade para que ali o nome de Akadosh Baruch Hu fosse invocado. E esse é o desejo que nós temos também, construir casas de santidade para que o nome de Akadosh Baruch Hu possa ser invocado. E que tenhamos sinagogas messiânicas em São Paulo, em Minas, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, no Nordeste e em todos os locais onde pessoas que se unem ao chamado de Abraão, Isaac e Jacó, mantendo o testemunho em Yeshua como Mashiach, possam ter, né, uma casa de paz, uma Beit Shalom, para se refugiar e se reconectar com as raízes ancestrais da nossa fé. Então, se você pode apoiar, apoie. Se você pode contribuir, contribua. Se você pode ser generoso, seja generoso e ajude esse maravilhoso trabalho que está sendo orquestrado por todas as pessoas que fazem parte da congregação israelita Beit Shalom. Agora, volta para esse estudo e olha comigo o princípio espiritual evidenciado. Os patriarcas, o dízimo se mostra como, preste atenção, reconhecimento da soberania. Então, Avraham entrega ao sacerdote do Altíssimo, reconhecendo a origem divina de suas vitórias. 2. Um voto de fidelidade. Yaakov promete dedicar partes de tudo que receber, ligando sua prosperidade a um pacto espiritual e um memorial eterno. Tanto Avraham quanto Yaakov estabelecem o dízimo como um ato que conecta o presente material com a eternidade espiritual. Dessa forma, então, o dízimo ele se confirma como uma prática que atravessa as eras e não apenas contribuição, mas o símbolo do governo do Criador sobre o fruto do trabalho humano. Então, a essência do dízimo sempre foi separar o que é comum do que é sagrado, profano aqui, que é o secular, do que é sagrado. Então, o homem trabalha, conquista, colhe, mas reconhece que há uma parte que pertence ao domínio de Deus. E essa separação reforça a consciência de que a prosperidade não é autossuficiente, mas fruto da aliança com o Criador. E, como nós demos o exemplo aqui de Abraão, às vezes tem pessoas que passam um período da vida, não é, acumulando bens, patrimônio, riqueza, e chega um momento que você é chamado por Akadosh Baruch Hu para fazer a santificação do que você tem, para santificar parte daquilo que você tem. Tem pessoas que santificam doando 10% do que tem, e tem pessoas que santificam doando a essência daquilo que são. Quando você, além de doar financeiramente, você investe para que o mundo se torne um lugar cada vez melhor. E nós vemos que, eu tenho certeza disso, que depois de Abraão, depois de Isaac, depois de Jacó, o mundo vai se tornar cada vez um lugar melhor, mais próximo da presença divina, da presença
de Akadosh Baruch Hu. Quantas e quantas pessoas foram alcançadas por esse legado espiritual? Dos homens da Bíblia, de Moisés, e principalmente o legado espiritual do Mashiach, prometido ao povo de Israel, Yeshua. Não é? Agora, as coisas sagradas que são consagradas pelos filhos de Israel, não as profanarás, para que não morrais. Ou seja, o que é sagrado não pode ser destinado ao uso secular. Não é? Então, aquilo que é santo precisa ser usado na santidade, e aquilo que é secular vai ser usado naquilo que é comum. Isso é um princípio espiritual muito forte. Após a destruição do templo, nós temos a continuidade espiritual. Então, com a destruição do templo em Jerusalém, no ano 70 da Era Comum, o sistema de sacrifícios levítico entrou em suspensão. No entanto, o princípio do dízimo ele não desaparece. Se antes o destino do dízimo era o templo e o serviço levítico, após a destruição, o entendimento rabínico espiritual foi que o dízimo deveria continuar sustentando aquilo que é sagrado e transformador. Então, ele deve ser direcionado a casas de estudos, né, Beit Midrash, deve ser dedicado a comunidades dedicadas à preservação da Torá e à transmissão da mensagem espiritual que traz a luz ao mundo. Então, o entendimento rabínico, tanto ortodoxo quanto messiânico, é que essa parte da nossa renda, do nosso ganho, deve ser dedicado àquilo que é sagrado. Então, o dízimo é o combustível espiritual. Se eu coloco o meu dízimo como um combustível espiritual em uma determinada organização religiosa, eu sou participante daquela organização religiosa e logo sou coerdeiro de todos os méritos e frutos bons que aquela organização religiosa vai promover no mundo. Mashiach disse que quem der um copo de água a um escolhido tem galardão de escolhido, ou seja, um profeta tem galardão de profeta. Imagine quando nós ensinamos Torá, a verdade da Escritura Sagrada, o galardão que nós temos. Então, eu que ensino e você que nos ajuda a continuar ensinando, o nosso galardão será o mesmo diante de Akadosh Baruch Hu. E assim, então, o dízimo ele permaneceu sendo um memorial eterno, não mais apenas um suporte ao templo físico, mas agora uma forma de perpetuar o sagrado em meio ao exílio e às nações. Em outras palavras, com a destruição do templo e a diáspora do povo de Deus, então nós estamos transformando o mundo em pequenos santuários. Quando nós temos uma casa de estudo da Torá, como essa que é a Beit Shalom, aqui e em qualquer outro lugar, as casas de estudo que existem e vão surgir, nós estamos tornando o mundo um lugar melhor. E aqui, então, quando uma pessoa separa parte do seu ganho e o destina ao que é sagrado, ela realiza um ato de profunda transcendência. O material se torna espiritual e o trabalho humano se converte em um instrumento divino. O dízimo, portanto, não é apenas uma contribuição financeira. Tá? Ele é o quê? O dízimo. Ele é um memorial eterno. Uma lembrança de que Deus é dono de tudo e de que parte da nossa vida pertence exclusivamente a Ele. Um canal de santidade ao ser destinado às obras que propagam a verdade, o ensino do Messias e a restauração da Torá. O dízimo se torna um veículo da presença divina no mundo. Um instrumento de transformação ao apoiar casas de estudo, projetos espirituais e causas sagradas. O ofertante participa do movimento de trazer consolo, esperança e renovação para a humanidade. Quais são as considerações a respeito desse tópico? A trajetória do dízimo, desde o Éden até a era pós-templo, mostra que este princípio jamais se restringiu a uma prática ritual, a uma lei de arrecadação. Ele é um ato espiritual de consagração que conecta o homem ao Criador e ao propósito eterno de santificação do mundo. Hoje, ao separar a 10ª parte e destiná-la ao que é verdadeiramente sagrado, cada pessoa perpetua a herança de Avraham e Jacó e reafirma a institucionalização mosaica e, sobretudo, mantém vivo o memorial eterno de que o sagrado sempre deve ser sustentado e manifestado no mundo. E aqui é extremamente importante que você entenda o seguinte: esse recurso, não é, que nós distribuímos, o dízimo, o macer, as ofertas, ele sempre tem que ser entregue em locais, não é, que tenham os valores que nós temos. Então, por exemplo, eu sou um judeu com testemunho em Yeshua, eu vou entregar o meu macer, não é, numa sinagoga que tem o testemunho em Yeshua, obviamente. Não é? Então, é extremamente importante. Nós, inclusive, aqui da
Congregação Israelita Beit Shalom, temos diversos projetos, não é? Que estão aqui em pauta e, conforme a Kadosh Baruch Hu, por sua bondade, enviar o recurso, esses projetos vão ser colocados em prática. Dentre eles, a aquisição da sede, não é? Para a nossa organização, ou seja, uma sede própria, para que a gente possa, nessa sede, além de desenvolver o trabalho que já fazemos de ensino religioso, ensino espiritual, nós temos também o projeto da criação, por exemplo, de um colégio israelita judaico-messiânico. Hoje nós temos diversos colégios judaicos tradicionais, mas nós não temos colégio judaico-messiânico. E nós temos, não é? A Congregação Israelita Beit Shalom tem um desejo muito grande de dar esse passo, de ter um colégio israelita messiânico, ou seja, que traz os princípios de um colégio judaico, mas mantendo o testemunho em Yeshua como Mashiach prometido ao povo de Israel. E que esse primeiro colégio possa se tornar 2, 3 e que nós possamos ter espalhados, né, nos 4 cantos do mundo, onde o ensino secular ele vai ser unido ao ensino do que é sagrado e do que é religioso, para que os alunos possam ir, não é, para o colégio aprender matemática, aprender português, física, não é, mas aprender também santidade, aprender também ética, aprender também os preceitos morais elevados da Escritura Sagrada. E talvez você e a sua contribuição possa nos ajudar a dar esses muitos passos que nós temos o desejo de dar, né? Para que o judaísmo messiânico cresça, se estruture cada vez mais. Então, é um dos desejos, dos maiores desejos, inclusive, que a direção dessa organização tem, são esses passos, não é? A aquisição de uma sede própria e, dentro dessa sede, a estrutura para que nós possamos montar em breve, e que seja muito em breve, o Colégio Israelita Beit Shalom, ou seja, um colégio com a manutenção dos princípios religiosos nesse mundo tão conturbado que nós temos vivido. E eu tenho certeza que isso seria um grande legado. E se você pode apoiar, se você pode ajudar, se você pode nos auxiliar, não é? Ajude, auxilie. Talvez para você é o estender de umas mãos, não é? Para nós seria a concretização de projetos grandiosos que nós temos dentro do nosso coração. Então, se você pode contribuir, se você pode ajudar, não é? Faça a sua contribuição ou entre em contato aqui com a nossa secretaria. E eu vou aqui apresentar para vocês agora uma conclusão muito interessante, não é? O princípio do dízimo à luz da história de Yosef no Egito e o nosso Messias, Yeshua. Olha só que coisa interessante. Durante a fome de 7 anos que assolou a região, Yosef, como administrador do Egito, centralizou o sustento na mão de Faraó, ou do rei. O povo, então, sem recursos, vendeu as terras e até a si mesmo em troca de pão. E assim, pela soberania divina concedida a Yosef, a sobrevivência foi garantida. E aqui o texto que eu apresento para vocês. Preste atenção nisso. Assim comprou Yosef toda a terra do Egito para o rei, porque os egípcios venderam a casa, o campo, porquanto a fome prevaleceu sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó ou do rei do Egito. E quanto ao povo, José fez passar nas cidades, desde uma extremidade do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não comprou, porquanto os sacerdotes tinham uma porção direta da mesa do rei, e comiam da porção do rei, que lhes dava. Por isso não venderam suas terras. Então Yosef disse ao povo: Eis que hoje eu vos tenho comprado a vós e a vossa terra para o rei, e aqui tendes semente, e semeai a terra. E há de ser, porém, que das colheitas darei a 5ª parte, não é? Ao rei, e 4 partes serão para vós. Então, em percentuais, 20% eles dariam para o rei, 80% ficaria com eles, para que eles tivessem sustento, não é? E semeassem novamente, e que sustentassem os filhos. E eles disseram: Nos deste a vida, achamos graça aos olhos do meu Senhor, seremos servos do rei. Qual é o princípio aqui que eu aprendo? E é para você entender. A maior parte das pessoas acha que quando ela faz uma contribuição, uma pessoa comum, com a mente secular, ela pensa assim: eu ganhei 100%, então se eu fizer uma contribuição de 10% ou 20%, eu estou dando para causas sagradas e espirituais 20%. Não é?
Quando, na verdade, nós olhamos um princípio semítico que é o inverso. Qual que é o princípio semítico? A terra é de Faraó, o rebanho é de Faraó, né? Do rei do Egito aqui no caso. Faraó quer dizer rei. Não é? E tudo que aquelas pessoas produzem sendo servas do rei, pertence a quem? Ao rei. Então, 100%, só para você entender, do que Adão produz, pertence a quem? Ao Criador, a Hashem. Então, quando 100% do que a pessoa produz deveria ser entregue ao legítimo dono, que é a Kadosh Baruch Hu, e a pessoa entrega 100%, e aí a Kadosh Baruch Hu diz assim, não, deixa aqui um percentual somente e o restante você leva para você cuidar bem, usufruir da sua família, reinvestir e ter uma boa vida. A mentalidade muda quando você entende esse princípio, porque você entende que você não está dando, mas na verdade você está recebendo. Você está sendo presenteado. E essa é a mentalidade de Abraão, de Isaac, de Jacó. Qual que é a mentalidade? De que tudo que eles possuem vem da bondade de Akadosh Baruch Hu. Então, quando ele entrega algo para causas de santidade, não é ele que está entregando, mas é Akadosh Baruch Hu, que é o dono das causas de santidade, é que os está abençoando através da prosperidade que vem para suas mãos. Então, tudo pertencia ao rei, que era dono da terra, do grão e até das pessoas. Então o povo, portanto, não estava dando 20%, mas, na verdade, recebendo 80% por concessão graciosa. A entrega da quinta parte não era perda, mas reconhecimento da soberania absoluta do dono. Esse quadro histórico é uma metáfora espiritual profunda do princípio do macer ou do dízimo. Se o Criador é dono dos céus e da terra e de tudo que neles há, então, ao separar uma parte dos nossos ganhos, nós estamos nos desfazendo de algo. Nós não estamos nos desfazendo de algo, mas reconhecendo que tudo já lhe pertence e que, por graça, ele nos permitiu usufruir da maior parte. E aqui, então, tudo que eu tenho vem de Hashem. Separar uma parte é sinal de gratidão, não de obrigação. E a maior porção que usufruo é presente de Akadosh Baruch Hu. E aqui eu vou apresentar para vocês uma conclusão geral desse estudo, que é, no Éden, uma parte foi separada como intocável, estabelecendo um princípio do que é sagrado. Caim e Abel mostram que não basta ofertar, mas sim consagrar o melhor e as primícias. Abraão reconheceu a soberania divina ao entregar o dízimo a Melquisedeque, e Jacó transformou o dízimo em um voto memorial eterno. A Torá institucionalizou o dízimo em Israel e sustento sagrado. E após a destruição do templo, o dízimo permaneceu como um princípio espiritual vivo, sustentando casa de estudo, comunidades e obras que trazem a luz da Torá e do Messias ao mundo. Então a história de Yosef mostra que separar parte da colheita não é perda, mas privilégios. Usufruímos de 80%, ou 90% no caso, quando de fato tudo pertence ao dono absoluto. Então, assim, o dízimo, o macer, a oferta e tudo que nós possamos fazer não deve ser visto como um peso, mas como um memorial eterno da soberania divina e de como a oportunidade de trazer santidade ao mundo através dos recursos materiais, separar o macer ou dízimo, é afirmar em cada geração que o que o salmista disse no Salmo 24, verso 1, de Hashem é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, contribuir é reconhecer o que o salmista escreveu. De Deus é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Tudo é dele, para ele e por ele. Então, tudo o que nós fazemos é pela honra e pela glória e santidade do nome dele. Óbvio que a Kadosh Baruch Hu não precisa do meu recurso, do teu recurso, é dele, já é dele. Mas ele entrega nas nossas mãos para ver o nível de confiança e fidelidade e aliança que nós temos com ele e que nós possamos permanecer aliançados com a Kadosh Baruch Hu, sabendo que não somos dono de nada, mas apenas administradores daquilo que é dele, porque tudo pertence a ele e que as nossas contribuições, os nossos dízimos possam tornar o mundo um lugar melhor, nos méritos de Yeshua HaMashiach, e eu agradeço a Kadosh Baruch Hu pela oportunidade e o privilégio de trazer um estudo tão profundo quanto esse, e que esse estudo possa servir, não é, de farol e luz para você que talvez estava em dúvidas, ou para você que já faz, mas desejava fazer com
com mais entendimento. Volto a dizer, se você puder contribuir com a Congregação Israelita Beit Shalom, os dados estão aparecendo para você. Aqui na descrição do vídeo também você tem os dados, não é? Para fazer sua contribuição. Se você não é aluno do curso Judaísmo Messiânico na Prática, o link está aqui para você se tornar aluno. E se você quer ter acesso a essa maravilhosa apresentação, é só você fazer parte da comunidade do Ra Teshuvah. Eu agradeço a todos vocês e desejo um shalom.